Discursos Cultura na TV. As Mil e Uma Noites. Primeira aula. Prólogo. Com Mamed Mustafa Jarouche, professor de Língua e Literatura Árabe da USP e tradutor. Então nós vamos tentar fazer uma análise, né? Parcial, é óbvio, né? Porque não dá para ver tudo, do livro das Mil e Uma Noites. Do qual todo mundo já ouviu falar, né? E que é tão falado quanto desconhecido. Mas a gente não pode começar a falar das Mil e Uma Noites sem referir uma figura fundamental, né, na divulgação e no conhecimento desse livro, né? Essa figura é um francês, um orientalista francês, um funcionário de Estado francês chamado Jean-Antoine Galland, né? Nasceu em 1646, morreu em 1715. Foi quem primeiro traduziu as Mil e Uma Noites para uma língua ocidental. O que o Galland fez? Esse francês que tinha viajado pelo Oriente, né? Ele tinha trabalhado para o governo francês em Constantinopla. Ele aprendeu línguas orientais, aprendeu turco, aprendeu árabe e se afeiçoou às histórias árabes, às narrativas árabes, enfim, né? E quando voltou à França, quando se estabeleceu na França definitivamente, né, isso por volta do começo do século XVIII, ele começou a trabalhar com tradução de textos árabes para o francês, né? E o primeiro texto que ele traduziu foi um texto que vocês conhecem, que se chama Simbá. Ele começou a traduzir o Simbá, o marinheiro. Começou a traduzir do árabe, né? Chegou a publicar, inclusive, uma parte. Mas depois, um amigo dele, ainda no começo do século XVIII, um amigo dele enviou para ele, do mundo árabe, da Síria, um manuscrito de um livro que o deixou fascinado. E ele se pôs imediatamente a traduzir, né? Ele recebeu 3 volumes, né? E interrompeu a tradução do Simbá e se pôs imediatamente a traduzir esse manuscrito que ele havia recebido, né? E qual era esse manuscrito? Era nada mais, nada menos que o livro das Mil e Uma Noites, que, aliás, é até hoje o melhor manuscrito das noites que existe. O Galland começou a traduzir isso foi saindo em fascículos, e ele ganhou muito dinheiro. O sucesso foi tal, a gente pode hoje equiparar o sucesso das Mil e Uma Noites na época mais ou menos ao que acontece com novela de televisão hoje. Todo mundo lia, né? Ou todo mundo quase lia, ou ouvia falar, ou ouvia contar as histórias, né? Chegou inclusive a virar uma coisa vulgar. Os orientalistas começaram então a procurar as origens do livro, né? Quer dizer, que livro é esse, né? Começaram a pesquisar o texto dele, coisa que nunca tinha sido feita, né? Com rigor científico, com erudição, né? E uma das primeiras coisas que chamou a atenção dos orientalistas foi a seguinte: o livro se chama Mil e Uma Noites. Só que o manuscrito do Galland, os três volumes do manuscrito do Galland, não chegam a 280 noites, né? E, no entanto, a tradução do Galland afirma ter Mil e Uma Noites, né? Essa foi a primeira coisa que chamou a atenção dos estudiosos. Então se verificou, né, que ele certamente teve que lançar mão de outras fontes para completar a sua tradução. A tradução do Galland, ela foi depois seguida por outras traduções igualmente famosas, né? As 3 principais, em inglês, a do Edward Lane, Richard Burton, e uma outra tradução francesa do Dr. Mardrus, né? As principais traduções europeias, né, que se fizeram, a do Galland é do começo do XVIII, as outras todas são do século XIX, né? E uma coisa curiosa que o Jorge Luiz Borges notou, e que é fato, né, cada um desses tradutores eles fundaram uma espécie de genealogia em que o último sempre tentava aniquilar o trabalho do anterior, dizendo que não prestava, né? Então, se você ler, por exemplo, o que o Edward Lane, diz da tradução do Galland, ele critica, ele diz que a tradução não é boa, enfim, que não presta. Aí você lê o Burton, né? O trabalho dele, quer dizer, ele fala muito mal do Galland, mas o principal objetivo dele é falar mal do imediatamente anterior a ele, que era o Lane, dizendo que a tradução dele não prestava para nada, era uma tradução para colegiais, né? Enfim.
Tudo isso, né, essas traduções diferentes entre si, tudo contribuiu para criar uma atmosfera, digamos assim, meio mítica em torno do livro, né? Quer dizer, o que é o livro? Inclusive, para dar uma ideia um pouco indefinida dele, ele não seria nada. O que são As Mil e Uma Noites? É um texto cuja origem é discutida, a gente vai tentar conversar sobre ela agora, né? Mas que consiste basicamente em quê? Num conjunto de histórias narradas por uma mulher ao rei com o qual ela se casou e que pretendia matá-la, não é assim? É um conjunto de histórias que ela narra para se livrar da morte. É mais ou menos uma troca quase que mercantil que se estabelece. Um conto e a vida prolongada, né? A gente sabe que essa moça, essa rainha se chama Scheherazade, a gente sabe que o rei que está matando mulheres se chama Shahryar, não é assim? E as histórias que ela conta, eu, por exemplo, costumo brincar com os meus alunos, dizendo que, né, da maneira como nós encaramos hoje, como nós nos habituamos a encarar As Mil e Uma Noites, você pode introduzir qualquer coisa dentro delas. Você pode, por quê? Porque a ideia de que um livro que foi assimilando histórias de qualquer tipo. Eu posso, por exemplo, pegar as Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, Machado de Assis, dividir em capítulos, aliás, já está dividido e boto lá. Esse livro ele passou por vários estágios em árabe. Então, quais seriam esses estágios? Um primeiro estágio, que seria mesmo a tradução árabe desse Hazar Afsana. Seria a tradução do persa para o árabe do texto chamado Hazar Afsana. Simplesmente. Talvez com uma outra modificação. Teria sido feita onde? Teria sido feita em Bagdá, lá pelo século VIII, IX. Uma segunda reelaboração, né, teria sido a reelaboração feita na Síria. É o que a gente chama de ramo sírio, né, que é posterior à iraquiana. E um terceiro, né, seria o ramo egípcio. Né? Então, basicamente, o livro seria dividido nessas três famílias, das quais só duas nós temos coisas substanciosas. A primeira, de Bagdá, a gente só sabe que existe. Bom, pelas pesquisas filológicas feitas desde o século XIX, mas com mais força no XX, né, a gente sabe que a Síria ela é mais antiga que a egípcia. Né? E ela é uma reelaboração de fato. Né? O que acontece? Um autor, alguém, reelaborou um livro chamado As Mil e Uma, dando-lhe uma feição totalmente diferente do que ele era antes. Talvez só mantendo certas características do enredo, mas modificando totalmente. Né? E transformando um livro num livro muçulmano. Se é que já não tinha sido traduzido como um livro muçulmano. Por algum infortúnio, enfim, esse autor, ele chegou apenas à noite de 282. Não mais do que isso. Quer dizer, os manuscritos sírios que restaram hoje são 3, todos se interrompem no mesmo ponto. Né? E é curioso, eles se interrompem no meio de uma história. A história do rei Camaraszaman, elas se interrompem ali nessa história. Quer dizer, não há muito sentido em parar uma história na metade, né? Ou até um pouco menos da metade, um pouco mais para diante. Isso levantou várias hipóteses. O que teria acontecido? Né? Porque se fosse um manuscrito só, você diria, não, é prova de cópia. Né? Quer dizer, o copista parou. Só que são os três que existem, todos feitos em lugares diferentes, copiados, né, não da mesma fonte, né, o que evidencia mesmo que eles quer dizer, o autor não terminou. Paralelamente a isso, você tem uma família egípcia que vai se desenvolvendo, que se divide em duas também, a antiga e a tardia, que é aquela na qual o livro virou o livro das Mil e Uma Noites, mesmo, com 1001 Noites. Agora, pode parecer curioso isso. Como é que é isso? O livro das Mil e Uma Noites, que existe desde o século IX, ele só passou a ter 1001 Noites no século XIX. Ou no finzinho do século XVIII. No finzinho do século XVIII. Né? Por obra dos europeus. Por influência dos europeus. Como? Bom, então a gente retoma agora o Galland. Eu tinha dito para vocês que o Galland tinha o manuscrito que existe até hoje, que está na Biblioteca Nacional da França, né, que é um manuscrito composto de 3 volumes, que tem 282 noites. Os pesquisadores, então, os orientalistas, começaram a se questionar. O que acontece? Quer dizer, cadê o resto? E começaram a pesquisar o livro. E aí se inventaram lendas fantásticas de que o Galland teria perdido ou estragado ou jogado fora, enfim, né, ou queimado
um manuscrito, um quarto volume que completaria o livro. Né? Se criaram as lendas mais assim, só que de fato ele não tinha. Ele tinha 282 noites. Só que ele traduziu um livro chamado Mil e Uma Noites com mil e uma, né? Com mil e uma noites mesmo. O que ele fez? Ele inventou. Né? Ele inventou histórias, ele fez aquilo que eu disse para vocês, para o Machado de Assis, só que não com o Machado de Assis, evidentemente, mas ele pegou outras histórias árabes, foi traduzindo, histórias que não, como Simbá, por exemplo, né? Que não tinham, naquele momento não tinham nada a ver com as mil e uma, ele pegou e introduziu nas mil e outras. E para não parar nisso, ele inventou mais algumas, que eu acho que é o mais interessante, né? Se eu fizer uma pesquisa aqui, por exemplo, agora, né? Quais são as histórias mais conhecidas das Mil e Uma Noites? Eu acredito que quase todo mundo que está aqui vai me dizer o Aladim, né? Que até virou desenho da Disney, né? E o Alibaba, né? Que a gente usa, inclusive, para apelidar político corrupto, não é assim? Essas duas histórias foram inventadas pelo Galã. Enfim, elas não têm um original árabe anterior à tradução francesa. E são as histórias mais interessantes do livro, porque nenhum tradutor que veio depois do Galã, o Burton, por exemplo, não pôde. O Burton metendo pau, falando mal, ele teve que traduzir o Alibaba e o Aladim. De onde que ele traduziu? Ele traduziu do francês do Galã e disse lá, olha, não achei o original árabe, por isso estou traduzindo do Galã. Ele não achou porque não tinha. As Mil e Uma Noites têm o seu prólogo quadro, não sei se a expressão é boa, mas enfim, é a primeira história, né? Das Mil e Uma Noites, que é a história da narradora. Mas vocês sabem que Sherazade, ao contrário do que se pensa, ela não é a primeira narradora do texto. Como não é a primeira narradora? Tem alguém que a narra. Ela é uma narradora que é narrada. Ou seja, ela não é narradora de primeira instância, ela é narradora de segunda instância. Vejam, há um narrador impessoal que começa aqui, conta-se. A gente sabe que em tempos muito remotos, havia dois irmãos, reis, né, filhos do mesmo pai, um governando a China interior e o outro governando a cidade de Samarcanda. Eles ficaram, aí depende, tem manuscritos que falam 10, 20, enfim, ficaram um bom tempo, um bom par de anos sem se ver. Né? E o rei mais velho, que governava a China interior, ele então, da Índia, né, ele sentiu saudades de seu irmão mais novo. E mandou trazê-lo. Né? Encarregou um vizir é conselheiro, para ir a Samarcanda e convidar esse irmão mais jovem, chamado Shah Zaman, né, a visitá-lo. O rei mais velho se chama Shahryar. Então lá se foi o ministro do rei Shahryar, atravessando desertos e estepes, enfim, foi convidar o irmão mais novo a se dignar a ir com ele visitar o seu irmão mais velho que estava lá esperando. E esse irmão mais novo fica muito contente, felicíssimo, e também está com muitas saudades, né? E recebe o vizir muito bem, com toda a pompa. E então se prepara, né? Faz os preparativos para ir embora, para ir visitar o irmão. Eles montaram um acampamento, né? O séquito do vizir montou um acampamento fora da cidade, então ele vai ali, está se preparando para ir embora. Mas eis que ele comete o que a gente pode chamar a amartia. Sem isso não teria havido as Mil e Uma Noites. Ele comete um erro gravíssimo. Qual é esse erro? Ele sente saudades da mulher. Né? Sentir saudades da mulher não é errado, mas fazer o que ele fez é errado. Voltar sem avisar. Nada. Voltou ao palácio e o que acontece no palácio? Ele encontra a mulher, né, deitada numa cama com outro. Né? Aí a música do Lupicínio Rodrigues, eu acho que é nos braços de um outro qualquer mesmo. Por quê? Porque os manuscritos não são unânimes em dizer quem ele é. Né? Quer dizer, os mais antigos, os sírios, eles nos dizem que se tratava de um rapaz da cozinha. Os manuscritos mais tardios, os egípcios, eles nos dizem que se tratava de um negro escravo. Né? O tradutor inglês Richard Burton, que era um homem muito erudito e admirável em muitos aspectos, ele certamente consultou tudo. Então o que ele fez? Um negro escravo sujo que trabalhava na cozinha. Ele fundiu. Perfeito também, eu acho que, né?
A erudição é para isso mesmo, você funde. Mas enfim, ele encontra ele fica, como diria algum naturalista brasileiro, enceguecido, né? E enceguecido, então, ele saca da espada, né? Faz as suas reflexões lá, mas que droga, que vida, né? E mata os dois, joga os seus corpos lá embaixo, né? E volta, assim, sem dizer nada, volta pro séquito e pede para eles seguirem viagem. E o vizir percebe que ele está estranho, mas não diz nada. E ele vai a viagem toda assim, triste, macambúzio. Quando eles chegam à corte do irmão, o irmão recebe, o irmão Shahryar mais velho, recebe o irmão com toda a pompa, toda a circunstância. O texto, inclusive, é prolixo em descrever essas coisas, né? E o irmão lá, macambúzio. O que você tem? Não, nada. Né? E o irmão fala, meu irmão deve estar triste com saudades da família. A tristeza, a melancolia não passam. Então, ele manda instalar o irmão num palácio que é em frente ao seu, né? Um palácio que foi preparado, as janelas foram abertas, para o sol bater, né? Arrumaram e instalam o irmão ali. E o irmão, nada de melhorar, ele resolve organizar uma expedição de caça para animar o irmão. Então ele diz para o irmão, irmão, vamos caçar, né? Aí ele fala, não, vai você, não tô bom, né? Ele insiste, então o irmão mais velho vai sozinho para caça e o irmão mais novo fica ali curtindo as dores, né? Provocadas pela traição da mulher. E está ali na janela do seu palácio, olhando, reflexivo, meditabundo, né? Quando eis que se abre uma porta secreta, porque não esqueçam, né? O texto situou o palácio em que o irmão mais novo está em frente o outro palácio, dando para os fundos, né, do outro palácio. Então, e com as janelas abertas, o texto nos diz, as janelas foram abertas, né? E ele está ali, então. E ele vê se abrir uma porta secreta ali e sai dali a mulher, a cunhada, né, dele, acompanhada de mais um grupo de escravas, né, 20 escravas. Elas saem, né, chegam no meio do pátio. E assim, o texto diz o tempo todo, ele via, mas eles não o viam. E quando chegam ao meio do pátio, todos tiram a roupa, as 10, os 20, né? Tiram a roupa e na verdade eram 10 escravas e 10 escravos. Né? A numeração varia, né? Mas enfim, eram travestidos ali, enfim, e se lançam ali, né? A praticar a mais antiga das artes. E ela mesma chama um sujeito, e desce, vem um negro, desce, aparece lá um negro que fornica com ela. O texto diz desse jeito, né? E o irmão está vendo aquilo. Veja, o irmão estava o tempo todo triste, não comia, não bebia, né, arrasado. E ele vê aquela cena. E vê, eles ficam, e o texto diz assim, eles ficam até o sol se pôr. Ele vê aquilo e imediatamente o que acontece com ele? O que acontece com ele? Ele melhora, ele fica feliz, ele começa a comer bem, né? E assim, satisfeito da vida. E o irmão dele volta da caça e fala, puxa irmão, você tá... Eles se sentam ali, ele todo contente, comendo ali, né? Aí o irmão fala, você está bem, melhorou, né? Ele fala, pois é. Fala, escuta, mas por que você estava, né? Falou, olha, eu vou te dizer por que eu estava mal. Agora, por que eu melhorei, eu não te conto. Aí ele conta, ele fala, por que você estava mal, então? Aí ele fala, olha, aí conta, eu encontrei minha mulher com outro, tá? Aí o irmão diz, se fosse eu teria saído louco pelo mundo. Mas agora, por que você melhorou? Ele, não, mano, deixa disso, né? Não, você vai contar, não vou, enfim, né? Ele deve estar louquinho para contar também, né? Ele conta. E o irmão se fala, mentira, né? Eu só acredito vendo. Falou, bom, é fácil. Ele se enfurece, né? Fala, é fácil. Vamos finja que está organizando uma nova expedição de caça, a gente sai e volta escondido. E se esconde aqui onde eu estou. E aí você vai ver. Dito e feito, né? A cena se repete com maiores requintes de crueldade, né? Tem edições manuscritos que não repetem, outros repetem com maior, né, abundância de detalhes. E então o irmão mais velho fala, nós somos realmente dois infelizes, não há no mundo ninguém mais infeliz do que nós. Vamos sair pelo mundo, abandonar, né, os bens materiais, vamos sair por aí e só voltaremos se encontrarmos alguém mais infeliz do que nós. E é o que eles fazem, eles saem secretamente ali por uma porta secreta, né? Os textos são sempre cheios de portas secretas. Eles saem por aí e saem pelo mundo, até chegarem a uma praia.
Eles estão na praia e aí eles veem uma coisa formidável, ele é enorme, saindo, e ficam assustados, está saindo da água. Então o que eles fazem? Eles vão e se escondem, sobem numa árvore, ficam dali olhando assustados, e era um gênio enorme. Quando ele chega à praia, ele deposita o baú no chão, justamente embaixo de onde eles estão, e abre o baú. Né? Abre o baú e de dentro do baú sai uma moça maravilhosa. Né? E ele diz para ela, você, né, a senhora das mulheres livres, né? Que é uma ironia, evidentemente, porque ela está presa num baú. Né? Ele atira do baú e diz, você... Aí conta, né? Ele relata o que, né? Você que eu sequestrei no dia do casamento, né? E que te tranquei, etc. Aí ele fala, agora eu quero descansar um pouco. E aquela figura graciosa, então ele pede para se deitar no colo dela. A moça se senta, ele deita e aí ela dorme, o gênio dorme e ela olha para cima e vê os dois. Vê os dois e faz sinal para eles descerem. E eles, apavorados, pelo amor de Deus, ela tira a cabeça do gênio, bota no chão, chama, eles não querem, ela os ameaça com o próprio gênio. Se vocês não descerem, eu chamo o gênio. E ele mata vocês. Então eles descem, os dois. E quando chega lá embaixo, quando eles descem, ela imediatamente se joga no chão, as pernas obscenamente abertas. Né? O texto diz assim, literalmente, e pede, né, com os termos mais grosseiros possíveis, né, para que eles façam com ela, né, que eles façam sexo com ela. Eles se recusam, têm medo. A situação é compreensível. Mas ela fala, se vocês não fizerem, eu chamo o gênio. Né? Era quase mais um convite para eles não conseguirem. Né? Mas, enfim... Eles começam ali e, enfim, eles resolvem, né? Então, o texto é hierárquico, primeiro o mais velho, depois o mais novo, né? Mas, enfim, fazem com ela. Depois que eles terminam, ela pede os anéis deles, os anéis. Aí, eles dão os anéis. Ela pega os anéis, bota dentro, eles falam, bota dentro do saquinho e diz assim, sabe o que é isso? Aqui tinha 98 anéis, agora com vocês dois são 100, os homens com os quais eu traí este gênio cornudo. E depois diz para eles, ele me trancou num baú com não sei quantos cadeados, né? Com medo de que eu... Mas ela diz assim, a mulher, quando ela quer, ela faz... Quer dizer, ninguém pode deter uma mulher quando ela quer fazer o que... Né? Bom, mas enfim, ela diz para eles aquilo, eles, né? E fala, agora vão embora, senão... Né? Eles vão embora e assim, esse gênio é mais infeliz do que nós. E voltam. Voltam, o irmão mais velho despede o mais novo, manda ele embora para a terra dele com presentes, e aí o irmão mais novo desaparece, o Shahzaman, fica só o Shahriar. E ele então vai lá e mata a mulher, mata todas as escravas e encarrega o vizir dele de levar para ele toda noite uma mulher com a qual ele se casaria e de manhã mandaria matar. O que produz uma grande insatisfação, quase uma sedição, né? Imaginem, uma sociedade na qual as mulheres são sistematicamente mortas por um rei, né? que se casa com elas e depois as mata. Isso começa a provocar uma grande insatisfação, imaginem. Né? As pessoas fogem, ninguém quer ter sua filha morta. Numa das noites, né, a filha do vizir, que se chama Shahrazad, diz a ele, olha, eu quero que você me case com o rei. Ele fala, você está ficando louca? Ele fala, não. O livro Nossas Mulheres diz, ou então morro também. Né? E o pai não quer deixar, evidentemente. Mas ela insiste e ele então conta duas histórias para dissuadi-la. Na verdade, uma história que você pode dividir em dois blocos. Ele conta para ela a história de um homem que sabia a linguagem dos animais. Era um segredo que ele dominava. E um dia, né, ele ouviu o boi que ele utilizava para arar, né, ele ouviu esse boi reclamando com o burro, que era apenas montaria dele. Ele falou, olha, eu estou muito cansado, arrebentado, fiquei o dia inteiro aí para cá e para lá, puxando isso, estou morto, e você aí, todo bem penteado, bonitão, né, comendo do melhor, do bom e do melhor, nosso dono te escova, te lava, te trata bem, e eu o dia inteiro, né, malhando na lavoura. Aí o burro fala para ele, deixa de ser burro, você, na verdade, o que você faz? Né? Você tem que, né? Amanhã quando trouxerem a comida, não come, e aí você ganha um descanso, entendeu? E faz isso sempre, numa boa. Percebe? E aí você ganha um descanso. O dono ouviu, né? Ouviu e ordenou, né? Que no dia seguinte, quer dizer, o que acontece? No dia seguinte eles vão, dão comida para o boi não come, eles não podem, não tem condição de trabalhar.
Aí ele fala, não, peguem o burro e façam-no lavrar. Ele pega um burro, o burro vai se esfalfa o dia inteiro na lavoura e volta à noite arrebentado, né? E aí o boi o recebe abanando o rabinho, dizendo, ó, meu amigo, né? Querido amigo, você realmente hoje descansei. E o burro está, né? Aí ele fala, ó, é o seguinte, eu vou te falar, é melhor você parar com isso, porque eu ouvi o pessoal dizendo o seguinte, se você não comer é para te mandar para o açougue, né? Aí no outro dia, e o dono tudo ouvindo, né? No outro dia o burro, enfim, come, vai trabalhar, né? Esse é o primeiro bloco da história que ele conta. O segundo bloco qual é? Ele começa justamente nesse momento em que o boi vai trabalhar, né? Quer dizer, passa assim, saltitante diante do dono, né? Para mostrar que está bem disposto. E o dono começa a rir. Aí a mulher do dono diz para ele, mas por que você está rindo? Né? Ele fala, não, eu estou rindo aqui. Você está rindo de quê? Eu não, estou rindo. Não, você está rindo de quê? Você está rindo de mim. Você está rindo de mim. Você vai ter que me contar por que você está rindo. E ele não podia dizer o segredo que ele dominava, senão ele morria. Que era uma condição desse conhecimento secreto. Ela insiste, ele não insiste, aí ela faz tal inferno na vida dele, que ele resolve contar. Ele fala, ó, é uma coisa que se eu contar eu morro. Ela não interessa. Morre. Mas eu quero saber, por que você está rindo? Então, prepara o testamento, se despede dos filhos, dos familiares, todo mundo reunido, né? E então ele vai contar o segredo para a mulher e morrer, mas antes ele vai fazer as suas abluções, né? Fazer suas preces, para poder depois contar a história para a mulher e morrer, né? E ele está passando e ele vê o cachorro brigando com o galo, né? O cachorro dizendo para o galo, você está aí, subindo numa galinha, subindo em outra, todo contente, você não sabe que o nosso dono vai morrer? Por quê? Porque a mulher dele, né? Quer... Aí o galo fala, nosso dono é um bobo, né? Eu tenho 50 mulheres. Agrado essa, brigo com aquela, mas, né, me dou com todas, consigo levar. E ele não consegue controlar uma, que isso, ele deve dar uma surra nela e pronto, né? O dono ouve a história, né, e fala, é isso mesmo, né? Ele pega um galho, né, um pedaço de galho de árvore, esconde dentro das roupas, né, volta, diz para a mulher, vamos para o quarto que eu vou te contar a história e morrer. Ela falou, é isso mesmo, né? Eles entram e ele começa a surrá-la, até que ela diz, desisto, me resigno, entrego, né? Basicamente são essas duas as histórias que o vizir conta para a filha para convencê-la a desistir do seu intento. E ela fala, se eu quisesse eu contaria histórias muito melhores do que essa, sabe? E certamente a gente sabendo quem ela é, né? Nós sabemos previamente, tinha mesmo. Então ele vai e oferece a filha dele. O rei fala, mas eu vou matá-la. Mas ela tinha elaborado um plano prévio, ela tinha combinado com a irmã. Então qual é o plano? Logo depois se consumar ali o casamento, né, que é basicamente a relação dos dois, a irmãzinha pequena de Nazaré deveria entrar e pedir, chorando ali, para ela contar a última história. Então ela, né, é isso que acontece, né, o rei fica com a moça, depois entra a irmã, pede, o rei autoriza, ela conta a história até de manhã, até o horário em que o rei mandava matar. Mas na narrativa ela pratica um ato de suspensão. Ou seja, ela suspende a narrativa num momento de tensão, num momento chave. E mexe com a curiosidade do rei. Então ele quer saber qual a continuação da história. O que faz com que ele conceda mais. Então ele vai trabalhar, né? A rotina é essa. Ele vai trabalhar e de noite ele vem, ela conta, continua a contar a história até de manhã, né? De manhã, de novo, ela interrompe num ponto de tensão, ele dá mais um dia, vai trabalhar, vai lá no palácio dispor, enfim. E isso se prolongaria por 1001 noites. Basicamente, esse é o prólogo, moldura no qual se inserem as outras histórias. Essa coisa da tensão, na verdade, ela não se mantém. Isso acontece nas primeiras histórias. Depois, não. E você tem, por exemplo, blocos que se iniciam, termina uma história de manhã, terminou a história, acabou. Ela termina dizendo, e foram felizes para sempre, ponto final. Mesmo assim, na noite daquele dia, ela começa a contar a história. Então, na verdade, a ideia é um pouco falsa de que a tensão se mantém o tempo todo. Quer dizer, não é bem assim. O que eu estudei mais, assim, apuradamente, foi a história prólogo, a primeira, mais as duas que vêm depois, que são as que envolvem gênios. O mercador e o gênio, o pescador e o gênio. Nessas, quer dizer, lógico, né, na descoberta minha, isso lendo a crítica, você nota que existe, né, uma unidade
mesmo forte. Depois tem outras, é lógico que os temas vão extravasando, né? Mas enfim, né, o que eu quero deixar evidente é assim, que quando você lê o texto, quando você lê, por exemplo, os textos baseados no manuscrito mais antigo, essa divisão fica evidente, e ela fica evidente pela divisão das noites mesmo, né? Quer dizer, por exemplo, você pode ter a certeza absoluta, quando uma história termina junto com uma noite, e na noite seguinte começa outra história, terminou um bloco ali, terminou um bloco. Por exemplo, não é o que acontece com as primeiras histórias. O Mercador e o Gênio, o Pescador e o Gênio, onde as noites terminam com tensão. Todas. O que em geral se faz, quando se analisam as histórias, é analisar história por história. Estruturalmente, cada história em si. Né? Sem dar conta do todo no qual ela está inserida. Né? Sem se preocupar com isso. Preocupando com a estrutura narrativa em si, é como se fosse o procedimento tradutor aqui, eliminar a divisão por noite, por exemplo, pegar cada história em si mesmo e fazer a análise dela. Também é possível. Mas para as 3 primeiras, né, há críticos que me convenceram totalmente de que você vê a unidade temática delas, que é muito evidente que elas estão solidamente amarradas do ponto de vista temático. Tanto o prólogo, que é a história da Shahrazad, quanto o Mercador e o Gênio, e o Pescador e o Gênio. Né? Você pode fazer uma análise delas como um todo. E é justamente isso que eu gostaria de fazer com vocês. Discursos Cultura na TV. As 1001 Noites. Aula 2, primeira noite. Com Mamed Mustafa Jarouche, professor de Língua e Literatura Árabe da USP e tradutor. Então vamos continuar o trabalho que a gente começou na aula passada. Eu gostaria de começar a análise, né, do enredo. O que é uma história exemplar? Né? Quando estão se dando eventos no enredo, né, um personagem vai tomar uma determinada atitude, vai fazer alguma coisa. Aí o outro, para demovê-lo, conta para ele uma história. Ou para convencê-lo a fazer alguma coisa, conta para ele uma história. Essa história, com esse objetivo de convencer, de demover, enfim, de fazer a pessoa agir ou não agir, né, essa história a gente pode chamar, a grosso modo, de história exemplar. Ou seja, uma história em que se estabelece uma relação de analogia entre o evento que vai se dar e o evento narrado. Eu gostaria que se guardasse, porque ela é fundamental para a gente compreender como funciona aqui o texto das 1001 Noites. E dizer também que história exemplar é algo muito comum na literatura antiga e na árabe, assim, é abundante, absolutamente abundante. O texto nos bota diante de uma situação, né, ela narra eventos que são anteriores ao islamismo, né? Ou seja, se trata de histórias narradas num tempo que você pode chamar de politeísta, né, por uma jovem que é também politeísta. E ao mesmo tempo ele nos refere uma crise. Né? Que crise é essa? Quer dizer, há aí uma interpretação entre a questão, entre a coisa privada e a coisa pública. Né? O que acontece com o rei? Ele é traído dentro do seu palácio. Isso, talvez, para nós hoje fosse uma questão de foro íntimo, enfim, uma questão da vida privada dele. Mas não é assim que se via antigamente. É claro que se há um problema na casa do rei, isso, metaforicamente, tem a ver com todo o reino. Né? É a iminência da ruína. E o texto nos dá alguns índices de compreensão de como se dava essa traição. Vejam. Com quem que a mulher do primeiro rei o traía? Ou com o rapaz da cozinha, ou então com o escravo negro. O amante da mulher do rei mais velho é também um escravo negro. De qualquer maneira, em qualquer uma dessas situações, trata-se de quê? De seres, de pessoas, de homens inferiores na hierarquia social.
né? E isso está sendo proferido, está sendo dito, né? Enfim, é um texto que se produz numa sociedade patriarcal, né? Patriarcal e hierárquica também, né? E ela evidencia o quê? Quer dizer, a traição das rainhas com seres inferiores evidencia uma insubordinação. Indo mais adiante, a gente tem um outro episódio significativo dos dois irmãos ameaçados pela moça raptada pelo gênio, que os obriga a fazer sexo com eles. E o que ela diz para eles, ou vocês me fazem gozar, ou então vocês vão morrer. Assim? Quer dizer, eles são colocados e eles pedem para ela, pelo amor de Deus, não, por favor, não faça isso comigo. E ela quer dizer, ela não aceita as súplicas, ela os obriga, né? Quer dizer, eles se veem colocados dentro de um impasse, que é um impasse ético-religioso. E qual é esse impasse? Ou você fornica ou você morre, não é assim? E colocados diante desse impasse, é um impasse, porque o texto produz isso como, quer dizer, eu não estou dizendo aleatoriamente, mas o texto produz o fato como um impasse, né? Eles optam pela vida, né? Quer dizer, eles rompem com o código ético, eles violam o código ético que eles mesmos respeitam, pelo medo de perder a vida. Até aí nós temos o quê? Nós temos um texto que, é lógico, que é um texto ficcional, evidentemente, que leva até o absurdo certas coisas, mas que investe de uma maneira muito forte na experiência prática e real, né? E o texto nos prepara para isso. Por exemplo, quando o irmão mais novo volta ao palácio dele, ele vê a mulher dele deitada na cama com outro. Ele vê. Quando ele está no palácio do irmão dele, ali curtindo as dores, ele vê. Ele vê a traição. Ninguém diz para ele vê. Ele conta para o irmão. Qual é a reação do irmão? O irmão diz aqui, eu só acredito vendo. E o irmão também vê. Depois vocês têm o episódio do gênio, da mulher do gênio, em que eles não só veem como participam, né? Eles são participantes ativos daquilo, né? Então, parece que, por exemplo, um dado assim que é muito curioso, o texto, quando, por exemplo, o irmão mais novo é hospedado no palácio, o texto nos diz, as janelas tinham sido abertas e as janelas davam... Quer dizer, o texto já nos prepara para uma visão. Quer dizer, não é à toa, é aquela coisa do funcionamento, da funcionalidade dos elementos narrativos, né? Que se dá no cinema, por exemplo, se alguém abre uma gaveta e tem um revólver lá dentro, a gente sabe que esse revólver, em um momento ou outro, ele vai ter alguma importância no decorrer do enredo. Se não, é falho. Qual é a conclusão que o rei tira desses episódios? Né? Quer dizer, é uma só, que é sintetizada pela frase que a mulher do gênio, que a moça sequestrada pelo gênio diz para ele. Ela diz para ele assim, as mulheres, quando querem alguma coisa, ninguém segura, né? E ele acredita nisso, né? Ele acredita que é impossível deter as mulheres. E ele resolve, então, quer dizer, o que ele faz? A gente sabe que o casamento é uma instituição, né? Ela é baseada em leis, assim que são seguidas, né? E, certamente, o matrimônio tinha suas regras na sociedade sassânida, como na islâmica, enfim. A islâmica pensava a sassânida tendo também suas leis matrimoniais. O que o rei faz, né? Quer dizer, ele adota um procedimento que é uma lei também. Para nós pode se afigurar bárbara, criminosa, inaceitável, mas é uma lei. E qual é essa lei? Ele adota uma lei matrimonial para ele. Como é que fala? É uma coisa unilateral. Ele resolve que ele vai se casar sim. Só que ele vai se casar à noite e de manhã vai exterminar, vai matar, vai cortar o pescoço da mulher com a qual ele se casou. E o texto nos dá as categorias das mulheres. Então ele dá as filhas de nobres, né? Vai dizendo filhas de nobres, filhas de militares, filhas de mercadores e filhas de gente do povo. Ele começa então com as filhas dos nobres até chegar. É nesse exato instante, né, que o texto diz que as pessoas estavam fartas já, que estava todo mundo fugindo do país, porque não aguentava mais aquela situação, imagina, né? Que então intervém Shahrazad. A maneira que o texto nos coloca a intervenção da Shahrazad, nos manuscritos mais antigos, né, é muito decidida, quer dizer, ela diz, eu quero e ponto final, né? O texto fala, um dia ela chegou para ele e falou, pai, eu quero, ou eu salvo as filhas do nosso povo, ou eu morro também. Fica evidente que é algo planejado. A intervenção dela não se dá no começo da matança.
Então foi algo que ela planejou, que ela ruminou. Né? E o texto a descreve. E como é que ele a descreve? Né? Todos nós temos imagem da Scheherazade, né? Eu, por exemplo, nas minhas aulas, eu sempre pego a aluna de cabelos mais compridos e pretos e falo, essa é a Scheherazade, né? Se for moreninha, melhor ainda, né? Que é imaginário. Mas não é nada disso, não tem descrição. Não tem descrição nenhuma. A gente não sabe como ela é fisicamente, né? Alta, baixa, gorda, morena, magra. Não temos nada. O texto diz, ela era instruída, inteligente e sábia. Ela tinha lido livros de sabedoria, de medicina, compilações e crônicas. Tinha lido também poesia, provérbios, dizeres de sábios e reis. Quer dizer, o texto nos dá uma descrição puramente intelectual de Scheherazade, não física. Então essa coisa da Scheherazade bonita, feia, enfim, nós não sabemos como ela é, porque o texto não diz. E sintomático isso num texto que a todo momento, Scheherazade, por exemplo, ela própria como narradora, depois ela vai descrever as personagens dela e sempre, né? Ela descreve com abundância de detalhes. À vista de seu pai, ela disse, por que vos vejo assim tão mudado, carregando o fardo dos desgostos e aflições? Né? Sabei, ó pai, que o poeta disse, ó tu que te desgostas, consola-te, nada pode durar, toda alegria se evapora e todo desgosto se esquece. Quando o vizir ouviu aquelas palavras, contou à filha tudo quanto havia acontecido desde o começo até o fim, no que se referia ao rei. Vejam que essa tradução, vocês acompanharam, né? Ela é baseada, é uma tradução brasileira, uma tradução francesa, que se fez das versões tardias, dos textos tardios árabes, tardios, a partir do século XIX e tal. Né? Vejam que aqui, embora não pareça, há uma degradação absoluta do estatuto da Scheherazade, que se evidencia onde? Vejam, um dia ela disse ao pai, eu gostaria de colocar o senhor a par dos meus pensamentos secretos. E quais são eles? Desejo que o senhor promova meu casamento com o rei. Nas versões mais recentes das Mil e Uma Noites, embora não pareça, a Scheherazade vira uma imbecil. Não sei se vocês notaram. Está havendo uma matança no reino, as mulheres estão sendo mortas, e ela não sabe de nada. Vejam, quando o vizir ouviu aquelas palavras, contou à filha tudo quanto havia acontecido desde o começo até o fim. Quer dizer, transforma a personagem numa tonta alienada, não é? Que não sabia o que ocorria no seu reino, mesmo o pai dela sendo vizir, né? E que um dia vê o pai triste e pergunta, e aí o pai conta, olha, percebe? E aí a transforma também numa imbecil intempestiva, porque ela fala assim, por Alá, ó pai, casa-me com esse rei, porque, percebe? Porque ou viverei ou serei um resgate para as filhas dos muçulmanos e a causa da libertação delas das mãos do rei. Primeiro, um voluntarismo estúpido, porque ela simplesmente ouve dizer que o pai dela naquele momento conta para ela não está sabendo de nada, uma alienada, aí ela resolve se casar. E ainda diz uma besteira anacrônica, porque o texto, a história se passa antes do Islão, e ela diz, ou serei um resgate para as filhas dos muçulmanos, mas não há muçulmanos. Não há muçulmanos. Percebe? Então, quer dizer, há uma degradação no estatuto da Scheherazade, que é quase imperceptível se você não lê com olhos críticos, mas, quer dizer, primeiro ela recita uma poesia cretina, né? É tão cretina a poesia que o tradutor nem se deu ao trabalho de colocar, né, de dispor como poesia. E depois, assim, aquela alienação. Agora, nas fontes mais antigas, não, ela é assim, um dia ela diz para o pai, olha, eu quero que você me case com esse rei. Percebe? Quer dizer, é como se ela tivesse, assim, ruminado por muito tempo a situação, o que eu vou fazer? Ou seja, você pode resumir assim, Scheherazade tinha um plano. Ela tinha um plano que ela havia maturado durante o período que provocou revolta no reino. Quer dizer, vejam, é um rei que está se casando, não é brincadeira, ele está se casando com as mulheres e matando. Depois que ela ela diz que eu quero que você me case. Ela diz, eu quero. Então, aí ele conta duas histórias para ela. Né? São duas histórias exemplares, porque visam impedi-la de fazer o que ela está planejando. Né? Agora, ninguém parou para pensar em como é sintomático num livro, né, cujas histórias a gente pensa como histórias que convencem. Né? Ou seja, Scheherazade ela vai contando as histórias para o rei e vai convencendo o rei a não matá-la aos pouquinhos, não é assim? Né? Quer dizer, ela tem um pequeno triunfo todo dia, 1/1000 de triunfo por noite, aliás. Não é? E não é sintomático, não é curioso, não é interessante que as duas únicas histórias contadas por homem, que é o pai dela, no livro não funcionem. Elas não funcionam. Para as duas, Scheherazade diz, e daí? Eu contaria coisa muito melhor do que isso.
Que o pai dela conta primeiro a história do burro, do boi e do fazendeiro. E depois ele conta a história do fazendeiro e da mulher dele. São duas histórias que se engatam, mas são duas, independentes. Tanto que no meio, né, quando termina a do burro e do boi, ele interrompe e depois conta outra. Agora, tem um nível aí de projeção, né, de analogia que tem que ser estudado, né? Então tem um nível duplo de projeção, né? Então, no primeiro nível, né, na primeira história, você tem, se você se casar com o rei, vai te acontecer o que aconteceu com o burro, né? O que aconteceu com o burro? O burro aconselhou o boi a se fazer de doente, não é assim? Para não trabalhar. Como o fazendeiro dominava a fala dos animais, ele ouviu e ele inverteu a situação, quer dizer, e o burro acabou, né, dando com os burros na água, com o perdão né? Ele acaba tendo que pastar, digamos assim, tendo que trabalhar no lugar do boi. Na segunda, se você fizer isso, se você continuar insistindo nisso, vai te acontecer o que aconteceu com a mulher do fazendeiro, que levou uma sova do marido, não é? Bom, então, na primeira história, Shahrazad, então, analogicamente é o burro. E o pai dela, né, o vizir, é o fazendeiro. Na segunda história, a Shahrazad é a esposa do fazendeiro e o vizir é o fazendeiro. Então, o vizir, nos dois casos, quer dizer, a analogia que se propõe ao vizir é que o vizir é aquele que dá um corretivo a decisão disparatada, né? Só que, vejam, por que o burro volta atrás, não volta? E a mulher também volta atrás. Porque o fazendeiro detém um segredo. Qual é o segredo que ele detém? Ele conhece a fala dos animais, que lhe dá o poder. Não é assim? Agora, a analogia não funciona de forma alguma, porque o vizir, o pai da Shahrazad, ele não detém segredo nenhum. Agora, um conhecimento secreto Shahrazad tem. E é uma coisa que passa despercebida. O texto diz que o rei se casou primeiro com as filhas dos nobres, depois com as filhas dos militares, depois com as filhas dos mercadores, depois com as filhas do povo. Por esse escalonamento, ela já deveria ter sido oferecida em casamento ao rei. Esse é o segredo. Ela sabe que o vizir traiu o rei nesse, porém, por amor a ela, inclusive, para que ela não morresse, né? Mas ela sabe que o vizir violou esse princípio, esse escalonamento que o rei estabeleceu. E, implicitamente, quando ela diz para ele, você me casa com o rei, ou então, né? Quer dizer, implicitamente ela está dizendo o quê? Eu vou te denunciar, porque você devia ter me dado em casamento e não deu. A decisão de Shahrazad de se casar com um rei que pela manhã vai mandar matá-la é insensata. Só que existem as variantes, quer dizer, ela tem um plano, né? Ela tem um plano narrativo, né? Primeiro. Segundo, o vizir não é um homem leal com o seu soberano, apesar de ser um soberano enlouquecido, mas ele não é um homem legal. E ao mesmo tempo que fica evidente que é um plano quando ela diz para Dinazad, então olha, eu vou casar, você vai lá e pede para eu contar a história para você. Entrando nas histórias que ela narra, né, conforme a edição que se usa, a variação, né, mas nos manuscritos mais antigos, elas são basicamente 10 histórias. As duas primeiras, que são a história do mercador e do gênio, e a segunda, do pescador e do gênio, é justamente nessas duas histórias que Shahrazad desenvolve a sua, digamos assim, a sua estratégia. A primeira história que Shahrazad nos conta é uma história que envolve um mercador e um gênio. Tá? E o que nos diz essa história? Né? Um mercador um dia saiu de casa para cuidar do seu negócio, da sua vida. E depois de ter feito o que tinha que fazer, ele sentou numa clareira para comer, né? Comendo pão, tâmaras, né? Comia as tâmaras e jogava, e o texto descreve, ele come as tâmaras e joga a semente. Aí dali a pouco aparece um gênio enorme, com uma espada, dizendo, eu vou te matar. Por que você vai me matar? Você matou meu filho.
você matou meu filho, você vai morrer. Mas como matei teu filho? Matou meu filho. Como? Com a tâmara. Com o caroço de tâmara você matou meu filho. Quer dizer, o filho dele pequeno a ponto da invisibilidade. E o gênio, né, que é uma criatura sobrenatural, né, ele está propondo uma justiça, que é uma justiça antiga, pena de talhão. Olho por olho, dente por dente. Você matou meu filho, você morre. Ele utiliza uma lei que, no caso, não se aplica. Por que não se aplica? Porque ela não rege as relações entre homens e seres invisíveis ou homens e criaturas sobrenaturais. Bom, e o texto se encerra, a primeira noite se encerra nesse momento com o gênio dizendo pro pobre do mercador, eu vou te matar. Aí, vejam, como a divisão das histórias é importante, né? Quando ela termina, né? Porque a história termina assim, o gênio... Porque quando o gênio diz pro mercador que vai matá-lo, o mercador começa a chorar, recita uma poesia, se lamentando, né? Aí quando ele termina, né, o gênio diz para ele, por Deus que é necessário te matar, mesmo que você chore sangue, né? Da mesma maneira que você matou meu filho, né? Aí o mercador diz, mas é mesmo necessário? O gênio responde, é necessário, né? Então o mercador, o gênio, puxou a espada para cortar-lhe o pescoço. E aí termina. Aí vai assim, então a Aurora alcançou Scheherazade e ela parou de falar, né? E vejam, aí o texto tem uma observação muito curiosa. Ele diz assim, a curiosidade, né, aquilo que vai no peito ser, né, a curiosidade, mas é aquela coisa recôndita, né, se ocupou, né, com o restante da história. E quando veio a madrugada, né, Dinazad disse para sua irmã, né, que como é bonita a sua história, como é bonita e admirável a sua história, né? Aí ela diz assim, mas isso não é nada comparado com o que eu vou contar para vocês na próxima noite, se eu viver e se o rei me mantiver vivo, né? Pois o restante da história é melhor do que eu já contei, né? Aí o rei pensou, por Deus que eu não vou matá-la até ouvir o restante da história, e depois eu mato, né? Então, amanheceu, ele foi para o seu trono ali, e o vizir ficou espantado que não tivesse mandado matar, que era o vizir que mandava executar, né? E o rei ficou trabalhando até a noite, né? E à noite ele foi para sua cama, né? Scheherazade foi com ele, e aí Dinazad disse, por Deus, minha irmã, né? Se você não estiver dormindo, conte uma história maravilhosa, enfim. Mas vejam, quer dizer, parece uma bobaginha, mas não é. O rei, vejam, o texto diz que o rei ele se ocupou ele ficou preocupado. Na verdade, a expressão seria, ele ficou preocupado com o restante da história. A reação diversa. A irmã tem que reação? Ela acha, que bonitinho, que maravilha, né? Que história agradável. O rei não, né? E por que o rei não? Veja, o texto pinta o gênio que vai executar lá o mercador da pior maneira, né? Como um monstro, enfim. E o texto deixa claro para nós, e certamente, né, o efeito é que nós sejamos Shahriar, né? Então acho que o texto exige de nós empatia com o rei assassino, né? Exige de nós, quer dizer, ele nos faz considerar monstruosa a atitude do gênio, que vai fazer uma coisa injusta, né? Agora, existe aí uma relação de analogia entre a situação do gênio e a situação do rei, né? Porque ambos estão fazendo o quê? Eles estão unilateralmente aplicando uma lei, né? O rei, ele unilateralmente resolveu criar uma nova lei matrimonial exclusiva dele, que consiste em consumar o casamento à noite e de manhã mandar matar, né? E o gênio também, de maneira injusta, ele resolve consumar, ele resolve aplicar, aliás, uma lei que existe, mas que na situação não se aplica, porque ela não rege aquela relação que se dá entre ele ou o filho dele, que é invisível, né? Vejam,
O texto, inclusive, é cômico, né? Ele produz um cômico, porque o filho do gênio foi morto por uma casca, um caroço de tâmara. Né? Quem já comeu uma coisinha assim, não mata nem mosca. Né? E quer dizer, agora Shahryar, então, ele se inquieta, né? Quer dizer, o primeiro motivo está lá atrás. Né? Vocês lembram da mulher dizendo para ele, olha, ou você me faz gozar ou você morre. Quer dizer, quem queria matá-lo? Um gênio. Então, ele mesmo já tinha corrido o risco de vida com um gênio. Né? Segundo motivo, né? Os gênios reproduzem, quer dizer, o que ela está informando para ele? Os gênios reproduzem filhos que podem ser invisíveis. Né? Vejam, a gente está dentro do maravilhoso. Né? Terceira questão que certamente, dentro dessa chave, vejam, dentro da chave que o texto propõe, né? O número de mulheres do reino diminuiu, por obra dele. Né? Quer dizer, o que impediria o vizir de ter trazido um gênio, uma mulher gênio, para ele? Tá certo? Quer dizer, o que impediria Shahrazad de ser uma mulher gênio? E a questão da equivalência, né? Quer dizer, você tem a arbitrariedade dos reis e a arbitrariedade, quer dizer, o que o texto provável? Quer dizer, a narração se deve a uma arbitrariedade do rei, né? E dentro da narração, você tem uma arbitrariedade de um gênio. Ambos são poderosos, né? Quer dizer, a ideia seria essa, os gênios interpretam a lei arbitrariamente e são rápidos na vingança. Basicamente, isso que essa primeira história diz. Essa primeira história não, essa primeira noite diz. O texto se abre na segunda noite, de que maneira? O mercador consegue, depois de muito choro, de muita súplica, ele consegue, então, ele pede. E o gênio concede, né, que ele, mercador, possa ir, voltar para casa, se despedir de seus familiares. Enfim, fazer o seu testamento e voltar. Né? E a gente sabe que o mercador vai cumprir isso porque o texto descreve como um homem muito religioso, muito, enfim, apegado à palavra dada. A partir da segunda noite, a gente tem a intervenção de três personagens dentro da narrativa da Shahrazad. São quais? São os três anciões. Os três velhos. Eles vão chegando onde, quer dizer, o mercador consegue que o gênio, enfim, adie e fixa um compromisso, estabelece um compromisso de voltar. E volta. Volta, inclusive, antes do gênio. E fica ali sentado, esperando o gênio voltar para matá-lo. Né? Enquanto ele está sentado, passa um velho e pergunta, né? Você está aqui? Ele conta, eu vou ficar aqui para ver. Aí passa outro velho e pergunta, os três velhos, os três ficam, né, querendo ver qual vai ser o desfecho da história. Mas, na verdade, eles vão intervir na história, a gente sabe, né, que eles vão intervir e eles intervêm na história. Intervém na história e cada um deles conta uma história fantástica. Eles fazem um trato com o gênio. Deixa eu te contar uma história espantosa. Você me dá 1/3 da vida do mercador? O gênio diz sim. Então o primeiro velho conta a história, o gênio considera a história espantosa e concede 1/3 da vida. Daí o outro velho vai lá e se eu te contar uma história espantosa. Então os três fazem isso e cada um ganha 1/3 da vida do mercador. Portanto, o gênio vai embora e eles libertam o mercador e podem voltar para casa. É isso que se dá nessa segunda história. Agora, o curioso é que as histórias que os velhos contam para convencer o gênio a não matar não são histórias exemplares. Né? Quer dizer, eles têm um objetivo que é impedi-lo de matar, mas eles não dizem para ele, olha, se você matar
Veja, a história exemplar, ela tem sempre, né? Se você fizer isso, vai te acontecer o que aconteceu. Não. As histórias que eles contam são de outra índole. São histórias que envolvem traição, são histórias que envolvem assassinato, intriga, né? Metamorfose. Né? E cada um dos velhos está acompanhado de um animal. Então, um dos velhos tem uma mula. Né? É o primeiro. E aí ele conta a história. Qual é a história dele? Ele saiu para viajar, ele tinha, né, um filho com outra mulher, enfim. Aí a mulher dele, que era estéril, ela consegue matar tanto a mãe do filho dele, né, mata, e depois manda o filho para ser morto. Né? Só que o cara se apieda, enfim, aí ele volta e transformou o filho dele foi transformado num cordeiro, e ela o faz matar o cordeiro, enfim, aí o cordeiro chora, ele não entende porquê, quando ele corta o pescoço, quer dizer, não tinha carne, aquilo, enfim, é uma história de traição, né? De inveja, de ciúme, de assassinato, mas que não é uma história exemplar. E o que acontece? Ele lá por uma artimanha, ele consegue então transformar a mulher dele numa mula, né? E é a mula que está junto com ele. Então depois que ele termina de contar a história, ele fala, é essa mula que está aqui comigo, não foi assim que aconteceu? A mula diz sim, né? Ou seja, ela balança a cabeça dizendo sim, né? Aí o gênio então estremece de emoção e consegue um terço da vida. Aí vem o outro velho, conta uma outra história também, envolvendo inveja, ciúme, né, dos irmãos que o traíram, enfim, né, e os irmãos foram transformados em cachorros, né, e aí estão ali com ele, aí não foi assim, e os cachorros também balançam a cabeça dizendo que sim, né. E finalmente tem o terceiro velho, que é uma história curiosa, porque na verdade ela não consta do manuscrito mais antigo. No manuscrito mais antigo se diz assim, então o terceiro velho contou a sua história, que era também muito interessante, e o gênio, mas não diz qual é a história. Não diz qual é a história. E as histórias variam, né? Nos manuscritos mais recentes elas variam, né? São no mínimo 3 versões. Todas as histórias também envolvendo violência, envolvendo transformação, metamorfose, seres humanos metamorfoseados em animais, né? Que envolvem traição, adultério. Enfim, são histórias que nada ensinam, mas que apenas provocam temor, piedade, enfim. Né? Uma história de um sujeito que é obrigado, é uma história que deve ser um prato cheio para um psicanalista, né? Uma mulher que obriga o marido a cortar o próprio pênis. Né? Ela tem tanta raiva dele, ela tem tanto medo que ele se case com outra, porque ela não consegue ter filhos, que ela o obriga a cortar o próprio pênis, e o cara corta. Vejam. Corta e cai afogado, quer dizer, depois consegue, enfim, se livrar da mulher, mas não sei se consegue recuperar o pênis. Né? E uma outra que é assim, uma mulher que arranja uma empregada, ela diz, que empregada maravilhosa, e na verdade não era empregada, era um empregado disfarçado de empregada, né? E de noite ela ia lá e ficava com ele, né? Enfim, né? Quer dizer, tem o travesti até, né? Quer dizer, porque ele está lá vestido de mulher, e ela dizendo, eu gosto tanto dessa empregada, né? Aí o marido um dia, ele acorda no meio da noite, ouve um barulho de risadinhas, ele vai lá e eis que a mulher dele está com a empregada, que não era empregada, era empregada, né? Mas enfim, são histórias que nada ensinam, quer dizer, a proposta delas não é ensinar, não são histórias exemplares, né? Elas são histórias você pode dizer que são histórias, na verdade, que envolvem o quê? Que envolvem o inusitado, né? Histórias maravilhosas, espantosas na acepção do termo. Convencem o gênio a libertar o mercador, enfim, o mercador se salva e pode voltar para casa são e salvo.
Discursos Cultura na TV. As 1001 Noites. Aula 3. Outras histórias. Com Mamed Mustafa Jarouche, professor de Língua e Literatura Árabe da USP e tradutor. Então, na aula passada eu tinha dito para vocês, eu tinha referido para vocês o primeiro conjunto de histórias que a Shahrazad conta pro rei Shahryar. Essa história, ela apresenta uma série de analogias e subanalogias com o quadro principal no qual ela está inserida. Bom, em primeiro lugar, você tem, então, a analogia que é direta entre, por exemplo, a narradora, que está ameaçada de morte, não é? E o mercador, que também está ameaçado de morte. E ambos estão ameaçados de morte em virtude de uma aplicação arbitrária de uma lei. Mas tem também algumas subanalogias aí. Por exemplo, quando o gênio ele quer matar o mercador suplica que ele lhe dê um prazo de 1 ano para ele voltar à terra dele, se despedir da família, enfim, fazer a herança, né? E depois voltar para ser morto. E ele jura por Deus que não vai falhar, né, nesse compromisso, e o gênio concorda. Mas ele volta. Ele volta porque ele estava diante de um dilema ético. Que dilema é esse? Perder a vida ou quebrar a palavra. E entre a perda da vida e a quebra da palavra, ele opta por perder a vida. Essa situação, evidentemente, ela tem uma analogia direta com uma situação que tinha sido vivida pelo rei. Qual era a situação? Quando ele e o irmão tinham sido obrigados a manter relações sexuais com a moça capturada pelo gênio. Eles também estão diante de um dilema, né? Fazer aquilo que a consciência deles diz que é errado, ou perder a vida. E eles optam por quebrar a ética, mas manter a vida, né? Então veja, quer dizer, há aí também uma espécie de estocada no rei. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as histórias contadas pelos velhos para salvar a vida dele não são histórias exemplares. A questão é colocada em termos de uma troca quase que mercantil. Mas eles não dizem para o gênio, olha, você vai aprender nada. Não tem nada disso. São histórias que envolvem adultério, traição, magia negra, enfim. Mas elas não são histórias que visam ensinar alguma coisa. Não são histórias exemplares. Nenhuma delas. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que elas são todas histórias vivenciadas pelo narrador. E segundo, são histórias em que elas são corroboradas por um elemento que participou delas. Essa mula aqui é a minha esposa, não é mesmo? É a mula, balança a cabeça dizendo sim. Bom, e qual é a história do pescador e do gênio, né? Quer dizer, Shahrazad começa na 9ª noite a contar essa história, e é basicamente o que é? A história de um pescador muito pobre. O que acontece com ele? Ele lança a rede várias vezes e não consegue, né? Não consegue nada. Aí na terceira vez, sai um vaso, ele tira um vaso. Então ele fala, bom, é um vaso pesado. Ele diz, bom, pelo menos isso eu posso vender e ganhar algum dinheiro. Aí o sinete, o selo do vaso chama a atenção, ele vai lá e rompe o lacre, né? Rompe. E aí você tem então o quê? Sai uma fumaça daquilo e um gênio enorme, horroroso, caracterizado como muito feio, aparece. E o gênio então fala, olha, ó Salomão, né? Ó rei Salomão, você sabe que na tradição, inclusive bíblica, né? Salomão é aquele que domina essas criaturas sobrenaturais, né? Ele diz, ó Salomão, eu me prosterno diante de ti, né? Aí o pessoal fala, você está ficando louco, né? Salomão morreu faz 2000 anos. Aí ele falou, então prepara-te para uma boa nova. E qual é essa boa nova? O pescador pergunta e fala, você vai poder escolher a maneira pela qual você vai morrer. Ele fala, como? Como escolher a maneira? Ele falou, olha, se você ouvir a minha história, você vai saber. Eu vou te contar por que é que eu... né? Ele falou, eu sou da raça dos gênios que se rebelou contra nosso senhor Salomão. Ele me prendeu nessa garrafa. Aí se passaram 200 anos e eu prometi dar muitas riquezas para quem me libertasse. Não aconteceu nada. Passaram mais 200 anos. Eu prometi todas as riquezas do mundo para quem me libertasse. Não aconteceu nada. Passaram-se mais 100 anos. E eu prometi, então, que faria a pessoa que me soltasse rei. Não aconteceu nada. Então, eu fiquei furioso e prometi que a pessoa que me libertasse eu mataria. E a única vantagem que eu daria para essa pessoa
Você escolher a maneira pela qual ela iria morrer. Então é por isso, pode escolher a maneira que você vai morrer, que eu te matarei da maneira que você quiser. Né? Não é bom isso? E o pescador fica desesperado, com medo, né? Começa a recitar poesias muito tristes, dizendo que a vida é uma desgraça, e dizendo, mas eu te salvei, como é que você vai fazer isso comigo? Né? Não, mas eu prometi, eu tenho que cumprir. Aí o pescador pensa, bom, eu sou um ser humano, eu sou homem, sou dotado de inteligência, Deus me dotou de inteligência, né? O gênio não tem. Eu preciso, elaborar uma artimanha para me livrar disso. Aí ele fala, bom, tudo bem, você vai me matar, mas eu quero saber o seguinte, eu duvido que você estava dentro dessa garrafa. Duvido, porque ou o seu tamanho é o tamanho da garrafa. Aí a gente falou, seu tonto, né? Aí ele pega e se transforma em fumaça e entra dentro da garrafa. Aí imediatamente o pescador vai lá, pega o tampo e fecha, né? Ele fala, aí, seu tonto, vou te jogar num rio e vou, inclusive, colocar uma placa aqui, né? Não solte o gênio porque ele vai te matar. Né? Você é muito ingrato, você é muito mal. E aí o gênio que começa, a situação se inverte. É o gênio que começa a suplicar, por favor, me solte. Ele, não, mas por favor, me solte. Não vou soltar você coisíssima nenhuma. Não te solto, não te solto, não te solto. O pescador resolve pregar moralismo e diz assim, olha, você ia fazer comigo o mesmo que o rei Yunnan, né, fez com o médico Duban. Falou, o que foi que aconteceu? Falou, olha, aí entra então, quer dizer, agora é o pescador contando uma história para o gênio. Né? O que o pescador disse para o gênio? Havia um rei que tinha lepra, né? Ele não tinha cura. Aí apareceu na cidade um médico chamado Duban, né? E o médico se propôs a curar o rei. E o rei falou, se você me curar, você tem tudo. Então ele vai elabora para o rei um bastão em que ele põe ali, deve pôr a sua infusão, a sua droga, né, e diz para o rei, olha, eu quero que você pegue esse bastão, suba no cavalo, acho que é uma espécie de polo, inclusive, e bata na bola até se cansar. Com a bola. Então o rei faz isso, né, e com o suor, enfim, o remédio se dissemina pelo corpo dele e ele se cura da doença. Torna o Duban uma espécie de conselheiro dele, né. Tá grave, afinal, o cara tá com lepra e foi curado. Então, esse médico, que era um homem muito descrito como uma pessoa muito sábia, que tinha lido tudo, porque a conceituação antiga do saber, o cara não era médico, ele era um sábio. Ele aproxima, então, o médico da corte, e isso suscita, como não poderia deixar de ser, suscita o quê? Suscita inveja. E um dos vizires dele lá, que era um cara poderoso, né, dor de cotovelo, né, ele vai lá e começa, olha, eu acho, no momento que ele está a sós com o rei, ele fala, eu acho que esse médico, ele é enviado de algum lugar aí para te matar. Para algum outro rei que mandou. E não sei não, viu? Aí o rei fala, você está ficando louco? O cara me curou. Você está fazendo calúnia? Fala, olha, não sei. Aí o rei diz para ele, olha, o seu caso é como o caso do marido ciumento com o papagaio. Havia, muito tempo atrás, um homem que tinha uma mulher, uma esposa, e ele gostava muito dela. Era muito ciumento. E um dia ele teve que viajar. Então o que ele fez? Ele comprou um papagaio. Instruiu o papagaio a vigiar e ver o que estava acontecendo e, né, quando ele voltasse, contar para ele. E de fato, o cara foi viajar, a mulher tinha um amante, o amante foi visitá-la, o papagaio viu tudo, não é? E quando o marido voltou, o papagaio contou para ele, né? Contou para ele. E o marido deu uma enorme sova na esposa, né? E saiu de casa. E a mulher ficou ensandecida. Quem foi que contou? Né? Pegou as criadas, né? Bateu nas criadas. Enfim, uma delas falou, foi o papagaio que contou. Aí, então ela armou uma pro papagaio. O que ela fez? Fez alguém jogar água pela janela, ele preso na gaiola, e outra pessoa fazia barulho com uma chapa de metal, como se fosse trovoada. Né? E ficou um bom tempo assim, a noite toda. Né? Aí de manhã o marido veio e perguntou pro papagaio, e o que aconteceu a noite passada? Ele falou, não sei o que aconteceu, choveu tanto, papagaio, né? Choveu, trovoadas, eu não pude ver nada. Aí o marido ficou ensandecido, falou, esse papagaio mentiu para mim, né? Então ele não sabe nada. Pegou o papagaio, torceu o pescoço e matou. O vizir se sai como excelente, ele diz assim, não, peraí, né?
Eu não tinha motivo nenhum, não tenho motivo. O papagaio tinha feito mal para a mulher, eu nunca fiz, o médico nunca fez mal nenhum para mim. Eu estou a seu serviço, eu zelo pelo seu bem, né? Na verdade, né, o problema é como a história que eu vou te contar. Então o vizir conta pela história da bogra e do filho do rei. Então qual é a história? Era uma vez um rei que tinha um filho, né? Ele não gostava que o filho saísse, mas um dia o filho pediu para sair, ele mandou o vizir, e o vizir falou, não, deixa que eu levo, e para caçar, e saíram. E aí viram uma belíssima gazela, né? O filho do rei o príncipe tentou acertar a gazela com a flecha, e não conseguiu. E o vizir falou, vai atrás dela. O menino foi, se perdeu, não achou a gazela, mas encontrou o quê? Encontrou uma belíssima moça chorando. Aí ele, o que foi, moça? Ele falou, eu sou uma filha de rei, eu sou uma princesa. Eu estava com meu pai, com a corte, viajando, eu dormi no cavalo, não sei o que aconteceu, eu caí, eu tô aqui. Fala, é moça bonita, né? Fala, eu também sou filho de rei. Então sobe aqui na garupa e a gente, né? Aí ela sobe na garupa, eles vão até um lugar e fala, para aqui que eu preciso resolver uma coisa. Aí ela desce e entra em umas ruínas, né? E ele fica curioso, vai atrás. Aí na verdade ela estava lá nas ruínas e ela não era uma moça, ela era uma ogra, uma criatura, né, que come gente, enfim, da mitologia árabe. E está lá conversando com os filhotes e dizendo, calma que daqui a pouco eu vou trazer carne fresquinha para vocês, né? E o menino fica muito assustado, né? Enfim, ela volta para o cavalo. Aí tem uma cena muito estranha, porque ele está assustado, ela sobe no cavalo atrás dele, né? Ela já voltou a ser moça, né? Mas já sabe que ela não é a moça. Ele está tremendo. Aí ela pergunta para ele, o que você tem? Eu tenho medo da morte, eu tenho medo dos inimigos de Deus. A própria ogra diz, peça a Deus que te salve. Ele pede e ela cai fulminada, ele escapa, consegue voltar. Aí volta para o pai dele, o vizir é denunciado e o vizir tinha armado aquilo e o vizir é morto. Essa história então que o vizir conta para o rei. As duas histórias, tanto a história do marido ciumento e do papagaio, como a história da ogra e do príncipe, são obras pertencentes ao mesmo livro, né? Que se chama o Livro dos Sete Vizires. E é um livro de histórias exemplares, todas elas. O rei ouve aquilo, ele se convence de que o sábio Duban estava lá para matá-lo, né? E o vizir completa, dizendo assim, quem te coroa com o toque pode te matar com outro. E ele manda convocar então o médico. O médico chega ali todo rapidamente, ele fala, sabe por que eu mandei te chamar? Ele diz, não, falou para te matar. Como? Quem me curou com um toque pode me matar com outro. Aí ele pede para ir para casa, arrumar as coisas dele, né? E voltar. E diz para ele também, eu tenho um livro que eu gostaria de dar para o senhor. Né? E o médico vai e tal, volta, né? Com o livro se chama O Arcano dos Arcanos, O Segredo dos Segredos. Ele diz, é um livro que contém muita sabedoria, eu queria dar para o senhor, mas só pode folheá-lo depois da minha morte, né? Porque depois que eu morrer, o senhor deve mandar cortar minha cabeça, colocar num vaso e que minha cabeça vai falar. E o rei está curiosíssimo, né? Depois ainda, quer dizer, ele já está convencido. E quando o cara falou que que a cabeça dele vai falar, depois de morto, aí que ele quer mesmo matá-lo para ver, né? E vem lá o carrasco e decepa a cabeça do médico do banho. Aí ele abre os olhos e fala, abra o livro, ó rei. Então o rei abre o livro. O livro não tem nada, está em branco. Aí ele fala, folheie mais algumas páginas. Então o rei vai lá, né, com esse gesto de salivar os dedos, vai folheando, não tem nada. Ele fala, folheie mais umas 10 páginas. Ele vai e folheia. Na verdade tinha veneno nas páginas. E o rei desaba morto. Também a cabeça perde a vida e assim termina a história. Essa é a história que o pescador contou para o gênio. Mas o gênio já está detido, o gênio já está preso. Né? Ele contou a história ali para convencer o gênio de que o gênio era muito mal. Né? E o gênio fala, não, tudo bem, mas não é assim, você não tem nada a ver com o médico do Ban, não sei o quê. Olha, se você me libertar, eu vou te proporcionar recursos e você não vai mais ter fome, não vai mais passar necessidade. Veja, o gênio não se convenceu de nada. Ele abre, o gênio sai, né? Sai, imediatamente se materializa, ele conduz o pescador a uma lagoa e diz para ele, olha, você deve lançar a sua rede aqui uma única vez ao dia e venda no palácio do rei. Isso é tudo que eu posso fazer por você, tchauzinho, e bate o pé e desaparece da história. Né? É pescador, né? Lança a rede e colhe peixes, são peixes de 4 cores. Ele colhe então um peixe de cada cor e leva ao palácio do rei. E ali eles pagam com moedas de ouro, eles gostam muito dos peixes, são peixes bonitos, raros, pagam com moedas de ouro. O pescador felicíssimo, recolhe o dinheiro e vai embora. Né?
E o vizir então manda a cozinheira preparar os peixes. A cozinheira está lá preparando os peixes. De repente, atravessa a parede uma fada, bate na frigideira e recita uns versos. Peixes, ó peixes, lembrem-se do pacto que fizeram. E aí os peixes dizem: se voltares, nós voltaremos. Se cumprires teus compromissos, cumpriremos os nossos. Se nos impões mesmo o exílio, nós nos sentiremos suficientemente retribuídos. Fica sabendo então, ó tu que vês passar gente de toda espécie diante de ti, que o peculiar dos homens livres é dizer: nós nada observamos, nada vimos. Isso acontece, né? A cozinheira chama o vizir fica espantado com aquilo, né? Como que queimou? Ele manda chamar o pescador e pede, né? No outro dia, para que leve também. O pescador vai lá, pesca, leva os peixes, né? E aí o vizir quer ver. Acontece de novo a mesma coisa. Entra a fada ali, fala, faz a mesma pergunta, eles respondem a mesma coisa e os peixes se esturricam. O rei, então, quando ele é informado, né, disso, ele resolve ir, né? Ele resolve ir com o séquito dele até a lagoa, né? E nas proximidades da lagoa, aí o rei está sozinho e ele começa a ouvir lamentos e encontra um jovem muito bonito, né? Metade gente e a outra metade mármore, chorando aí, né? E todo marcado de chibatadas nas costas, né? Aí ele fala: o que é isso? Ele fala: essa região era conhecida como as Ilhas Negras, eu era o rei daqui, né? Eu era o rei daqui, era casado com minha prima, né? Eu era um homem muito feliz e levava a vida, né, muito bem. E eu tinha meus súditos eram de 4 religiões. Meus súditos eram judeus, muçulmanos, cristãos e zoroastristas, né? Era uma cidade muito povoada, muito próspera, né? Eu casado, né? E um dia eu estava sentado e as minhas escravas estavam fazendo massagem em mim. E eu estava naquela situação meio de sono, assim, um pouco na vigília, um pouco dormindo. E eu ouvi elas conversando, né? E uma dizia para a outra: ai, Masouda, coitado do nosso rei. Por quê? Porque a mulher dele é uma sem vergonha mesmo, é uma vagabunda. Maldita seja essa malandra que trai o marido. Uma delas diz assim: mas ele não sabe de nada. Não sabe de nada, é claro. Toda noite ela dá uma droga para ele beber, ele dorme e ela vai, né? Vagabundear por aí, essa sem vergonha, essa danada, né? E não sei o quê, tá. Ele ouve aquilo e fica com a pulga atrás da orelha. E aí à noite, quando eles vão deitar, ele dizendo, né? Eu tenho que narrar em primeira pessoa porque é o rei contando, o jovem rei. Então ele diz, quando a gente foi deitar, quando a gente foi dormir, ela sempre me trazia uma bebidinha para eu tomar, e nessa noite eu fingi que tomei, mas joguei fora, né? E fingi que peguei no sono. Deitamos, eu fingi que peguei no sono, daí a pouco eu só vejo ela acordando, né? Ela levantando, olhando para mim, dizendo: dorme, quem dera nunca mais acordasses, né? Não suporto mais ver a tua cara, maldito, né? E sai. Aí eu fui, né, me esgueirando, ela atravessou os portões da cidade, falou palavras mágicas, as fechaduras caíram, ela atravessou aquilo, foi, né? E entrou numa choupana, bem nos arredores, bem na periferia da cidade, uma choupana asquerosa. E eu subi em cima da choupana e fiquei vendo ali ela. Ela foi se encontrar com um escravo negro, deitado em cima de uns trapos, todo sujo, né, imundo. Ela chegou e ele começou a gritar com ela. Ele dizia para ela: sua vagabunda, onde é que você estava? Eu nunca mais encosto a mão em você, nunca mais vou deixar seu corpo encostar no meu, sua fedorenta, sua maldita. E ela pedindo desculpas, pelo amor de Deus, meu amorzinho, meu queridinho, minha vida, né? É que aquele maldito marido meu me segura. Ela fala: não, mas a gente vai se livrar disso logo, logo. Assim que a gente puder matar aquele maldito, né, a gente vai então poderei ser sua para sempre, não sei o quê. E eu vendo tudo lá de cima, né? Eu vendo tudo lá de cima, então eu fiquei enfurecido, né? E estava tudo escuro. E eu consegui me jogar lá de cima e dar uma espadeirada no negro e sair correndo. E voltou para casa e fingiu que estava dormindo. No outro dia, né, acordei e vi minha mulher toda vestida de preto, né?
e me pediu, ela tinha montado uma espécie de capela no fundo do palácio e me pediu, né, para poder ficar sempre ali, porque ela tinha recebido a notícia da morte do pai dela, da mãe dela e do irmão dela. O pai dela tinha morrido não sei do que, a mãe não sei do que, o irmão não sei do que, ela estava muito triste e ela pôs aquele luto, né, e ficava na capela chorando. Na verdade, na capela, não sei se a capela não é um bom termo, mas enfim, estava o corpo do negro que tinha entrado em estado catatônico. Ela ficou de luto mais de um ano, sempre de preto, até que um dia ela estava chorando e maldizendo, eu não aguentei e falei em voz bem alta: malditas sejam todas as vagabundas que traem seus maridos, né? Ela falou: ah, então foi você, seu maldito, que tentou matar o meu amor. Eu avancei para ela de espada em punho e ela me transformou nisso, né? Me transformou nisso. Depois ela fez outra magia e transformou a cidade em ruínas e a população em peixes, que são os peixes dessa lagoa. E além disso, todo dia ela vem aqui e me bate de chicote. Porque o rei propõe, nós temos que encontrar uma saída para isso, né? Então o rei volta e diz para ele: olha, nós temos que elaborar alguma coisa. Ele propõe o seguinte: eu vou ficar no lugar do negro e deixe comigo tudo mais. Porque o negro estava lá ainda, né, no esquife dele. Ele vai lá, liquida o negro, mata o negro. Porque ela todo dia vai chorar ali, né? Ele vai lá, mata o negro, joga o corpo fora, se deita no lugar do negro, né? E quando a mulher chega para chorar, e ela chora dizendo: ah, meu amorzinho, quando que você vai falar? Eu te amo, eu te adoro, você é minha vida, meus olhos. Ele fala: eu estou muito bem, só não estou bem. Ela fala: você está falando? Ele fala: só não melhorei ainda porque eu não aguento mais os gemidos daquele teu primo, né, daquele teu marido. Por que você não transforma ele de novo em gente e manda ele embora daqui? Aí ela transforma. Ele fala: e também essa cidade, né? Acho que você deveria transformar essa cidade de novo em... né? Ela transforma. Depois que ela faz tudo isso, né, ele puxa o punhal e a mata. Quer dizer, desfez-se o feitiço, né? E esse jovem rei, então, resolve se agregar à corte do outro rei e acaba a história assim. Essa é a segunda história. Vejam, na primeira história, o que se estabeleceu, quer dizer, que a história do mercador, é uma história irônica, em primeiro lugar, porque ela bota o rei na mesma situação do gênio, né? Do gênio ensandecido, que só desiste de matar ouvindo histórias sanguinárias, histórias que envolvem crime, adultério. Por exemplo, a história que o velho contou, né? É uma história que está sendo contada dentro da narrativa, ela está sendo contada pro gênio. Mas ela está sendo contada para quem? Está sendo contada para o próprio rei. Então, na ficção de segundo grau, ela está distraindo o gênio, mas na ficção de primeiro grau, ela está distraindo o rei. O mercador, por sua vez, ele vai morrer, né? A situação dele é irônica, por quê? Porque ele não entende em que situação que ele está. Quer dizer, ele não entende porque ele atribui simplesmente ao destino. Qual é o efeito que essas primeiras histórias têm sobre o rei? Elas relativizam sua disposição de matar, né? Por quê? Porque ele vai prolongando a vida da Shahrazad. Elas também dizem alguma coisa para o rei, né? Elas dizem, por exemplo, elas falam para ele sobre as habilidades mágicas, né? Então elas evidenciam para ele, primeira coisa, que as habilidades mágicas elas são fáceis de aprender, né? E que elas são dominadas por jovens, por moças jovens. São histórias que contêm metamorfose. Então, quer dizer, as questões que ficam colocadas para o rei quais são? Será que a Shahrazad não vai me transformar em animal, né? Será que eu vou encontrar alguma mulher que me salve se ela me transformar em animal? E ele também aprende algumas coisas. Porque nessas histórias que os anciões contam, você tem gênios bons, mas você tem gênios maus também. Só que todas essas ações, elas são efeito também de uma narrativa bem articulada. Agora, o que acontece com Shahrazad? Quando ela está narrando essas histórias para ele, né, ela o faz com grande domínio do assunto, né? Ela tem muita naturalidade no narrar, né? Quem garante que ela própria não sabe praticar aquilo que ela narra com tanta habilidade, em primeiro lugar. E outra coisa que também está no subtexto, né? O gênio da história principal do mercador, né? Ele está para matar, mas ele é despojado, ele é desmobilizado pela força da narrativa. É a narrativa que impede, são 3 histórias, cada um dos velhos conta, que impede o gênio de consumar o crime, que seria matar um mercador que, no final das contas, não assim, matou o filho dele, mas de uma maneira que, né, você não pode considerar dolosa. A tendência, então, das 3 histórias narradas pelos 3 velhos também, que envolvem metamorfose,
né, os animais estão junto com eles. É uma punição branda. Por que branda? Porque não envolveu morte. Apenas metamorfose, e a metamorfose a gente sabe que um dia, né, ela é reversível. E Shahrazad também evidencia no seu narrar a insatisfação dela. Ela deixa bem claro que ela não está satisfeita, que ela não está feliz com o comportamento, o procedimento do rei. A segunda história, quer dizer, além da maior complexidade narrativa, né, ela já envolve pessoas de outro, quer dizer, os personagens já são de outra estatura e de outro nível social. Você tem então o quê? O pescador que é caracterizado desde o início da história como pobre e inteligente. E o gênio, por outro lado, né, ele é visível que ele tem medo de Deus. O que acontece? Você tem uma história exemplar, a história contada pelo pescador ao gênio, que é uma história muito interessante. Só que ela tem características curiosas. A primeira, ela não funciona. Então, na história do médico e do rei, a gente tem uma situação inicial de desequilíbrio, que é provocada pela doença do rei. Ele é um rei que não tem descendentes, bem possivelmente. Quem corrige a situação é o médico, o Duban. Com a cura, as consequências são que o rei aproxima o sábio, torna seu conselheiro. Quer dizer, você teria uma situação de equilíbrio, que é rapidamente cortada por um novo desequilíbrio, que é a ação do vizir provocada, suscitada pela inveja que esse vizir sente aos olhos de quem está ouvindo, de quem está lendo. Quer dizer, a situação pode ser caracterizada como um mal feito a cometer, uma má ação a ser cometida. Qual é a má ação? O vizir quer destruir o médico. Então a gente vai ter agora narrativas em conflito. Quer dizer, o vizir está dizendo para o rei, mate o sábio. O rei está dizendo, não mata o sábio. E aí eles lançam mão de narrativas de um livro chamado História dos Sete Vizires. É um texto de origem indiana, né, que entrou na literatura árabe por volta do século VIII. A história dos Sete Vizires é uma situação em que a mulher, a concubina, a mulher de um rei, ela tenta convencer o filho dele a ficar com ela, né, e matar o pai. Então ele diz não. Imagina, né? Ele estava proibido de falar pelos astrólogos. Ele não podia falar, ele só diz isso. Não, você está, né? Não aceita. Então o que ela faz? Ela rasga a roupa e sai gritando, dizendo que o moço tentou agarrá-la. E diz pro rei, ó, seu filho tentou me agarrar, sabe? O que é isso? Ele está querendo te matar. O rei manda matar o filho. Só que aí intervém os sete vizires, contando histórias para impedir o rei de matar o filho. O esquema de analogias que você pode ler nessa história do marido ciumento papagaio, o filho do rei era tão inocente quanto o médico é. Não é assim? Outra analogia, o papagaio, na verdade, ele é incapaz de mentir. Né? Quer dizer, é uma analogia com o médico do banco também. Não, é incapaz de mentir. E outra coisa, é incapaz de distinguir entre fenômenos naturais e a imitação dos fenômenos naturais. Ou seja, o papagaio, ele confunde chuva com imitação de chuva. Né? Ele não distingue. O que, estendendo, né, evidencia uma incapacidade para a vida prática. O vizir seria o quê? A mulher traidora, né? A mulher traidora, e que tem uma grande capacidade de trapaça. A analogia seria, o rei seria o marido ciumento. Né? No primeiro nível. No outro nível, a analogia seria eu, rei, que estou contando essa história, com o rei da história do Sendebar, que também era um rei que estava arriscado, matando seu filho, que era o único filho dele, único filho homem, matando seu filho também estava arriscado a perder a sucessão do trono. Da mesma maneira, quer dizer, isso reforça a ideia de que ele pensava fazer quer dizer, o subtexto, na verdade, de que ele pensava fazer o sábio o seu sucessor. Agora, o vizir também é espertalhão, né? Então, a primeira coisa que ele faz é contestar a analogia. E a segunda parte da estratégia do vizir é contar a sua própria história. E ele conta a história do filho do rei da Ogra, né? Que é uma história que faz, curiosamente, é a única história do livro que funciona. Nós vamos ver por quê. O dado fundamental, né, a narrativa do vizir que convence o rei, é uma coisa que no próprio texto é esquisita. Que é um momento em que ele está contando a história da Ogra, que a Ogra sobe no cavalo, e aí o menino está tremendo, ela diz, o que você tem? Ele fala, eu tenho medo da morte, eu tenho medo dos inimigos de Deus. Aí ele fala, dê dinheiro, né? Ele fala, não tenho dinheiro. Ele fala, então rogue a Deus que te ajude. E aí ele roga a Deus e ela própria cai morta, né?
Quer dizer, o notável aí, que é uma passagem estranha mesmo, porque quem lê fala, né? Mas é isso mesmo. Quer dizer, qual é a característica dessa obra? Ela serve a dois senhores. Ela serve a Deus e ela serve ao vizir. É esse detalhe que faz o rei se decidir pela morte, pelo assassinato do sábio. Por quê? Porque ele não pode conviver com isso, com essa ambiguidade. A outra capacidade do vizir, né, desse vizir traiçoeiro, é transformar a habilidade do médico em defeito. O que ele diz? Ele diz, quem te curou com um toque, veja essa habilidade, pode te matar com outro. A morte do rei também, o rei ele morre no fim. Quer dizer, essa morte dele está ligada a uma violação, né? Quer dizer, ele pratica o quê? Ele dialoga com o morto. Né? E, marginalmente, eu acho que tem uma metáfora lindíssima no texto, que é a da página em branco. Ou seja, a não narrativa, né? Definitivamente a não narrativa é igual à morte.